Então, para aprender a ler, a criança precisa aprender a transformar letras em sons, ou seja, ela precisa transformar grafemas em fonemas. Como que essa criança vai fazer isso de maneira automática se ninguém nunca ensinou os sons das letras para ela? Então, tem crianças que aprendem sozinha, mas é a minoria da sala. Por que a gente observa tantas crianças com dificuldades no processo de leitura? Porque elas não estão sendo ensinadas a transformar letras em sons. Então, hoje a BNCC cobra o ensino, né, da relação grafema-fonema, a PNA, que é o Plano Nacional de Alfabetização, cobra esse trabalho com as habilidades metafonológicas, ensino dos sons das letras. Então, se você não sabe, você precisa aprender a trabalhar essa relação grafema-fonema. Ok? E além disso, de transformar letras em sons, ela vai precisar reconhecer essas dificuldades ortográficas. Por exemplo, como que ela vai ler o S entre duas vogais, como que ela vai ler o G antes das vogais E e I. Essas dificuldades ortográficas que nós comentamos da leitura. Tá? Aqui de forma muito sucinta, mas na pós nós temos 16 horas para falar desses aspectos de fala, leitura e escrita. Tá? Então, para ler, nós precisamos entender que existe um modelo de dupla rota. A criança precisa ler pela rota fonológica e ler pela rota lexical, tá? Vamos entender o que é cada uma dessas rotas de leitura, tá? Então, quando eu mostro uma palavra para a criança e ela vai ler pela rota fonológica, então eu peço para ela, mostrei essa palavra para ela e falo assim, lê o que está escrito para mim aqui. Ela vai começar lá. Já. Então ela começa a transformar essas letras em sons, depois ela junta todos esses sons e fala coruja. Ah, coruja, professora, aquele animalzinho que dorme de dia, fica acordado à noite, né? Então, a criança, no processo inicial de leitura, ela lê muito mais pela rota fonológica. Porém, nós, mesmo nós adultos, alfabetizados há muito tempo, nós também necessitamos de ler pela rota fonológica quando nós vamos ler palavras que não são familiares, palavras inventadas ou pseudopalavras, ou, por exemplo, quando a gente pega um rótulo de medicamento, a gente vai ler aquela composição lá, ou uma receita que o médico mandou. Ah, você tem que tomar, e você fica lá lendo aquele nome devagarzinho, né? Por quê? Porque é um nome que não é de alta frequência para você. Você precisa ler pela rota fonológica. E para conseguir ler com maior habilidade pela rota fonológica, existe a necessidade de realizar essa relação grafema-fonema. Como eu já falei na aula passada para vocês, mostrei um videozinho da minha filha, da Isadora, eu sempre acompanho o processo de desenvolvimento dos meus filhos, tanto da linguagem oral, quanto da linguagem da leitura e da escrita. Então, eu tenho o Paulo também, a Isadora da primeira aula, hoje já tem 12 anos, está no 7º ano, e eu tenho o Paulo, que está agora no 2º ano. Esse é um vídeo do ano passado, de outubro de 2020, ele foi alfabetizado, né? Ele estava no ensino remoto, né? Em casa, é claro que eu estava junto, dando suporte, mas ele assistia às aulas de forma remota com a professora. Então, aqui ele estava no 1º ano do ensino fundamental, finalzinho do 1º ano do ensino fundamental. E eu trouxe um livro ali para ele ler, e eu quero que vocês observem que ele está nesse processo de leitura pela rota fonológica. Então, um dia o toque parou que todos até para de falar. Outra
Encontra uma dificuldade ortográfica ali, que foi o LH. Detulho, finalmente terminou o legal ou novo lá tap 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 toque toque toque. Qual foi o livro que você leu? Foi o Túlio Tartaruga. Depois tem a referência desse livro para vocês, tá? Então, vocês viram que ele leu um trechinho ali de 30 palavras, ele demorou 1 minuto e 29 segundos. Por quê? Porque ele estava ali, né, transformando aquelas letras em sons. Lembra ele lendo trabalho? Trabalho. Então, tem crianças que podem ter dificuldade para ler esse encontro consonantal. Ele teve dificuldade lá no LH, né? Mas eles vão processando, então, para aprender essas leituras ortográficas também, ok? Então, ele precisa, o quê? Estava no primeiro aninho, ele vai adquirindo fluência de leitura. Quando a criança lê, ou até mesmo um adulto, nós lemos pela rota lexical, ela bate o olho na palavra que fala, está escrito coruja. Ela não precisa ficar lendo pedacinho por pedacinho. Ela bate o olho e ela já lê essa palavra de forma automática. Nós adultos, né, que aprendemos a ler há muito tempo, nós lemos a maioria das palavras pela rota lexical. Nós batemos o olho aqui e conseguimos ler rapidamente, tá? Então aí dentro, né, eu tinha visto esse trechinho que eu quis colocar aqui na aula para vocês e falei, eu vou pegar esse mesmo livro, né? Então, até mesmo para montar a aula. Então, em outubro agora desse ano, eu falei, eu vou pegar esse mesmo trechinho que eu utilizo na minha aula e vou filmar o Paulinho lendo de novo, né? Para ver quanto tempo ele vai melhorar, como que tá essa fluência de leitura, para observar por que rota ele está fazendo a leitura. Então, eu quero que vocês observem aqui. Então, um dia o toque parou, que todas até pararam de falar. O trabalho do Detúlio finalmente terminou. O Fred ganhou um novo lar. Tap, 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 toque, toque, toque. Então, o mesmo número lá de 30 palavras, ele demorou 21 segundos para ler, com muito mais fluência. Ele não precisava ali ir com o dedinho, transformando sons, letrinha por letrinha, em som por som. Então, a gente consegue observar que ele foi melhorando essa fluência de leitura, tá? Então, a criança, qualquer indivíduo, ele precisa ler pelas duas rotas. É claro que a rota fonológica, ela vai ter uma maior predominância nesse período inicial de alfabetização, do 1º ao 3º ano, onde a criança ainda está aprendendo a ler e várias palavras são palavras novas para ela. A rota lexical, conforme eu vou desenvolvendo essa habilidade de leitura, essa fluência de leitura, conhecendo muito mais vocabulário, eu vou criando uma memória lexical no meu cérebro, né? Então, esse vocabulário de como a palavra é escrita, o significado dessa palavra, eu vou criando essa memória lexical, ou seja, eu bato o olho na palavra, eu já sei que aqui está escrito desempenho, eu não preciso ficar desempenho. Não, eu bato o olho, eu já sei que ali está escrito. Por quê? Porque eu já criei essa memória lexical no meu cérebro, tá? Então, é claro que aqui a gente está falando de maneira muito mais rápida, mas a gente enfatiza muito e traz muitas estratégias de como trabalhar essas duas rotas de leitura, tá? Então, qualquer leitor, tanto adulto quanto a criança, que lê utilizando as duas rotas ao mesmo tempo, ela tem uma maior velocidade de leitura, ou seja, quanto melhor a fluência de leitura, melhor eu vou compreender daquele texto. Quanto mais tempo eu demoro
para decodificar, para ler, menos eu compreendo daquilo que eu leio. Por quê? Porque o meu cérebro, ele está sendo utilizado ali muito para fazer aquela decodificação. Quando eu tenho essa fluência de leitura, o meu cérebro consegue, né, utilizar muito mais as funções de compreender o material que foi lido. Tá? Então, o que é a fluência de leitura? Então, é essa capacidade de decodificar, de transformar, então, essas letras em sons e compreender ao mesmo tempo. Quando eu tenho essa capacidade, então, de ler e compreender aquilo que eu li, que é a função principal da leitura. O que indica que eu estou tendo uma fluência de leitura? Quando eu observo que esse indivíduo tem precisão, automaticidade e prosódia na leitura. Existem formas da gente verificar essas 3 características. Lembra que eu coloquei lá para vocês sobre a dislexia? Qual que é a principal característica da dislexia? Falta de fluência de leitura. Então, eu preciso garantir que eu tenha estimulado todos os aspectos para que essa criança consiga chegar a uma boa fluência de leitura para eu diferenciar se era apenas uma dificuldade de aprendizagem ou se realmente é um transtorno